Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e este é o programa Papo Marcado, programa semanal que trata dos problemas do estado, do país e principalmente da nossa região. Hoje estamos contando com o nosso convidado, que é vereador em São Paulo, Paulo Fiorilo. Queremos agradecer a sua presença, agradecer a sua vinda aqui. Além de vereador, você já foi presidente do PT da capital, é presidente do PT da capital e foi vereador no passado também. Então, nós gostaríamos de ler aqui rapidamente o seu currículo aqui. Vereador de São Paulo, Paulo Fiorilo é um dos mais atuantes da Câmara Municipal de São Paulo. Esteve recentemente sob os holofotes da sociedade e da imprensa após presidir a CPI do transporte coletivo, criada após as manifestações contra o aumento da tarifa de R$ 3 para R$ 3,20 em junho deste ano, e que se propôs a analisar a planilha de custos, com o objetivo de aprimorar o sistema, corrigir possíveis desvios e reduzir a tarifa. Nascido em Araraquara, por isso que torce por Araraquara, né? Ferroviária, claro. Nascido em Araraquara, onde iniciou a sua militância, Fiorilo veio para São Paulo em 1984, a convite da Igreja Católica, e foi morar no Parque São Rafael, na Zona Leste. Contribuiu com a construção do PT e trabalhou no departamento de formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Formado em filosofia e mestre em ciências políticas da PUC São Paulo, Paulo Fiorilo é professor da Rede Municipal de Ensino e já acumulou experiência no Legislativo e no Executivo. Atuou como chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo por 14 anos e chefiou o gabinete da prefeita Marta Suplicy em 2003. Em 2005 e 2008 exerceu o mandato de vereador em São Paulo e presidiu o PT da capital, coordenando a campanha de Lula presidente. O mandato do vereador caracterizou-se pela fiscalização do orçamento municipal, pela defesa das políticas para a criança e adolescente, moradia popular, regularização fundiária, defesa da educação pública de qualidade e a criação de projetos de desenvolvimento regional. Aprovou a lei que torna o MOVA, Programa Regular da Rede de Ensino. Exerceu o cargo de secretário de administração em Osasco, na gestão do prefeito Emílio de Souza. Em 2012, foi eleito vereador de São Paulo com 27.805 votos. Perguntas, meu querido Paulo. A CPI do transporte público chegou ao final na semana passada. Ao apresentar seu relatório final, como presidente da comissão, acredita que ela atingiu seu objetivo, que era o de rever as planilhas de custos para otimizar o sistema? Bom, então, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é muito importante participar desse debate e esse programa tem uma audiência muito grande. Segundo, dizer que é um prazer estar aqui em Osasco, porque eu fui secretário durante 3 anos. Além de estabelecer relações e amizades que eu mantenho, é sempre um prazer voltar à cidade. Bom, deputado, acho que a CPI ela não só cumpriu o papel, mas ela colocou luz em temas que são importantes. O objetivo da CPI era discutir o custo do sistema. Então nós temos a oportunidade de fazer um debate que envolveu tanto o transporte sob pneus, os ônibus da cidade de São Paulo, como também sobre trilhos, metrô e CPTM. Alguns falam, mas a CPI é da cidade, por que vai discutir metrô e CPTM? Porque nós temos uma tarifa integrada. Quem usa o metrô e o ônibus sabe o que eu estou dizendo, porque ela usa o bilhete único, ela passa no metrô e ela usa no ônibus. E, portanto, você tem uma integração. O valor da tarifa no Estado tem uma relação direta com o valor da tarifa na Prefeitura. Por isso, a CPI ela avançou e se aprofundou no debate sobre as planilhas.
a ponto de sugerir, ao final, a mudança da metodologia. As planilhas utilizadas em São Paulo, deputado, elas têm uma metodologia de 30 anos atrás, portanto obsoletas, antiga, e é preciso renovar. Sugerimos também uma nova fórmula de cálculo para aferir os valores do custo do sistema, usando como exemplo Belo Horizonte, que trabalha com uma cesta de elementos que compõem o custo do sistema, e por fim, sugerimos mudanças em algumas áreas que são importantes. Uma delas é a questão do valor pago pela integração. Hoje a Prefeitura de São Paulo ela fica com um valor menor da tarifa, enquanto o Estado fica com um valor maior. É 52% para o Estado, 48% para a Prefeitura. Nós estamos propondo mudar. Uma questão que queria ressaltar da CPI que também colocou luz foi a questão dos aditivos. Durante os últimos 3 anos, a Prefeitura de São Paulo gastou 400 milhões em aditivos, depois 600 milhões no ano retrasado e no ano passado, em 2012, 800 milhões. Uma sangria que precisa ser estancada. Então a CPI apontou: 1. Mudança de metodologia das planilhas. 2. Mudança na divisão do valor da integração. 3. Uma trava, uma mudança no custo dos aditivos. E também a metodologia, que é necessário que se faça aqui uma ressalva, que se a Prefeitura conseguir mudar, é possível que se encontre ali gorduras que poderão fazer com que o subsídio que a Prefeitura gasta hoje no transporte tenha uma redução drástica e possa ser utilizado esses recursos em outras áreas. Só para se ter uma ideia, a Prefeitura tem destinado para esse ano mais de 1 bilhão e 300 milhões em subsídio. O ano passado foram 1 bilhão e 200. Há uma avaliação que a gente pode chegar a 1 bilhão e 600 milhões esse ano. Subsídios é a parte que a Prefeitura paga no sistema. Se a gente considerasse a tarifa para ser paga pelo usuário, ela estaria a mais de R$4. A Prefeitura, o município paga 3. A Prefeitura paga a diferença. Só que além de pagar a diferença, você tem os aditivos, que são contratuais, que também tem um gasto a mais. Então, na minha opinião, a CPI termina indicando caminhos importantes para a Prefeitura e também eu protocolei uma outra CPI para que não houvesse dúvidas. A Prefeitura colocou 1 bilhão no transporte metropolitano, no metrô. E nós queremos saber se esses recursos foram drenados para a corrupção do cartel do metrô ou não, e se foram, a gente quer o dinheiro de volta, porque não é justo que o seu dinheiro, o dinheiro de cada um, possa ser utilizado dessa forma equivocada. Quais seriam os desdobramentos da CPI a partir de agora? Bom, então, um deles, terminada a CPI, nós estamos encaminhando o relatório, ela vai ser publicada nos próximos dias, o relatório, e ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, para a Prefeitura, para o Tribunal de Contas, e a partir daí a gente espera que a Prefeitura possa fazer uma avaliação das propostas que foram apresentadas para verificar quais são aquelas que podem ser executadas, quais são as mudanças que são necessárias. A partir daí também surgiram outras ideias. Vamos trabalhar aqui com Osasco, né? Muitos moradores de Osasco trabalham ou utilizam ônibus para São Paulo, da MTU. O ônibus sai aqui de Osasco e ele vai andar em São Paulo inteiro, né? O que faz com que o sistema em São Paulo não tenha a parte de recursos que deveria ser destinado a ele, porque o ônibus utiliza o viário de São Paulo. Então, uma das coisas que a gente propôs é que também se discuta como é que deve funcionar essa integração. O ônibus deve sair de Osasco, de Guarulhos, de Suzano, de Imbu, das cidades do entorno, mas eles precisam ir para um lugar específico para alimentar o sistema, para que ele pare de pegar passageiros da cidade e, pior, né, muitas vezes cobrando mais caro. Aliás, o governo do estado aumentou a tarifa de ônibus na surdina, né? Pouca gente falou sobre isso. Eu tenho certeza que o deputado Marcos Martins tem acompanhado e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a ideia é que, como desdobramento, a gente tenha, por exemplo, a proposta de uma CPI para investigar 1 bilhão que a Prefeitura colocou no sistema metropolitano de transporte. 2. A revisão das linhas que estão sobrepostas. 3. A gente está propondo que na nova licitação que a Prefeitura de São Paulo vai fazer, que não tenha mais permissão e concessão. Não significa acabar com os peroeiros, significa adequar o sistema até para que tanto o sistema estrutural como o local possam dialogar e trabalhar de forma conjunta. Meu caro vereador Paulo Fiorino,
O prefeito Haddad afirmou que não haverá aumento de tarifa de transporte esse ano, o que dedicaria o período para debate sobre o financiamento do transporte público. Como seria esse debate? Então, na realidade, a Prefeitura ela fez esse debate com a sociedade civil, propondo, inclusive, por exemplo, a municipalização da CID. É um imposto sobre a gasolina, que é de responsabilidade do governo federal, mas que poderia ser repassado para o município para evitar tanto o aumento como o gasto excessivo de subsídio. Uma outra coisa importante é a necessidade de equacionar o sistema. Você não pode destinar mais de 1 bilhão e 300 milhões de subsídio para uma cidade que tem carências na área educacional, habitacional, na área de saúde, como todos os municípios. Existem alguns municípios que conseguiram equacionar. Belo Horizonte, que eu dei o exemplo passado, ele equacionou. A tarifa paga na catraca é aquela que paga o sistema. Em São Paulo, não. Aqui em Osasco também é assim. Você não tem subsídio da prefeitura. E em São Paulo, essa ideia de subsídio foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje a gente tem uma quantidade enorme de recursos drenados para o transporte, o que precisa ser mudado. A prefeitura promoveu debates, constituiu um conselho da cidade que discute isso, e a própria sociedade civil também discutiu um pouco essas ideias, principalmente a municipalização da CID. Uma outra pergunta. O senhor acha que os municípios, São Paulo, Osasco e outros que fazem divisas, mantêm relações, poderiam se unir para debater o tema das tarifas, bem como o da mobilidade urbana de maneira geral, em conjunto? Deputado, acho que essa é uma das principais questões. E nós temos acompanhado, de certa forma, algumas iniciativas que são construção de consórcio. Consórcio aqui da região. Aqui vocês constituíram um consórcio. Isso tem um papel importante. E eu tenho certeza que o prefeito Fernando Haddad entende que é fundamental aglutinar as cidades para fazer o debate. Não só de mobilidade, a gente podia falar do problema da água, do abastecimento, a gente podia falar do problema do lixo. Então tem vários problemas que são pertinentes e eu acredito que isso é necessário para melhorar a qualidade de vida de quem mora na região metropolitana. O senhor fez parte da Comissão Extraordinária do Meio Ambiente em 2013, que discutiu ações na área de preservação e contaminação, como a das áreas do Rodoanel. A que conclusões chegou essa comissão e o que o governo fez de concreto com relação aos problemas apontados? Então, deputado, acho que esse é um tema importantíssimo. Eu acho que a gente poderia aprofundá-lo colocando aspectos que foram levantados e aquilo que a gente pode fazer. Então, como é um tema importante, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a falar desse assunto. Ok. Olá, voltamos com o programa Papo Marcado, hoje contando com a presença do vereador e presidente do PT da capital, Paulo Fiorilo, tratando de diversos assuntos, e nós, no bloco anterior, falávamos do meio ambiente, e que o senhor participou, fez parte da Comissão Extraordinária do Meio Ambiente em 2013, que discutiu ações na área de preservação e contaminação, como a das áreas do Rodoanel. A que conclusão chegou essa comissão e o que o governo fez de concreto com relação aos problemas apresentados? Na questão lá da comissão da Câmara, eu tive a oportunidade de participar por um período, quase um ano, da comissão. Depois precisei me licenciar porque eu assumi a CPI do transporte que nós acabamos de dialogar. Mas na Comissão do Meio Ambiente a gente teve a oportunidade de tratar de alguns assuntos. Um deles é a questão do Rodoanel, que tem uma importância grande, inclusive aqui para Osasco e para a região metropolitana. E deputado, assim, uma coisa impressionante. Nós fomos fazer um sobrevoo na área do Rodoanel Norte, que está sendo feita ali naquela região da Serra da Cantareira. E assim, pasmem o senhor, eles erraram o corte da mata. Erraram. E eles destruíram de forma equivocada uma parte daquela mata tão importante. E tiveram que parar a obra. Nós fizemos sobrevoo, foi constatado o erro de traçado. E isso fez com que tivesse ali uma interrupção.
até para que se fizesse as correções necessárias. Nós temos acompanhado também alguns bairros que serão desapropriados e que precisam de apoio e ajuda, porque muitas vezes a Dersa acaba tratando de forma muito relapsa e as pessoas precisam de informação. Então, no Jardim Curisco, naquela região ali perto da Fernão Dias, a gente tem acompanhado de perto e temos apontado também a necessidade de mudança, principalmente nessa questão do diálogo entre o poder público e os moradores quando são afetados por desapropriações. Então, nesse caso do Rodoanel, houve a paralisação até para que se fizesse a correção de rotas. Uma outra coisa que a gente também tratou foram dos parques. Ao longo da Jacú-Pêssego, que é como se fosse um mini anel viário, enquanto não se faz o eixo norte, o Estado repassou para a Prefeitura alguns parques e ali havia denúncia de que as áreas estavam contaminadas. Empresas da área química teriam depositado detritos e teriam contaminado aquela área. Então ali nós também fizemos uma atuação, pedimos para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para que verificasse os laudos, até porque a Prefeitura ia receber esses parques e depois ela passa a ser responsável. Então foram feitas ações importantes para que a gente pudesse interferir e ter um pouco mais de qualidade nesse debate. Além desses dois, a gente discutiu outras áreas importantes. Hoje tem um debate fundamental em São Paulo, que é a questão do Parque Augusta. A possibilidade ali na Avenida Augusta ter um parque. Foi feito já acordo com o prefeito, com o movimento. Existe uma ideia de ter um vão livre para o parque e a construção de torres, e com área para o parque. E ali é uma região importante, nós estamos no centro da cidade e que carece de áreas verdes. Porque os outros parques do Estado, existe um projeto lá na Assembleia, que é a tal da privatização desse serviço, a transferência para a iniciativa privada, a administração desses parques. E que esse projeto ainda não foi votado porque nós nos colocamos contra. Inclusive, o parque aqui da Anhanguera, aí, como chama aí? Pico do Jaraguá? Pico do Jaraguá. E que tem ali uma comunidade indígena, teve uma manifestação grande, nós tivemos lá, contra essa transferência para a iniciativa privada desses parques públicos que passam depois a cobrar a entrada dos usuários. Agora, deputado, essa parece ser uma prática do governo do PSDB, né? Que é de privatizar, de cobrar depois das pessoas. Por exemplo, pedágio no estado é uma coisa absurda. Sim, sim, né? sim. Se a gente olhar as rodovias... Dos mais caros do país e uma quantidade enorme. Eu sou de Araraquara, não moro em Araraquara, moro em São Paulo, mas eu vou a Araraquara ver minha família. É um absurdo a quantidade de pedágio. E o senhor que viaja pelo estado deve sentir isso mais de perto, né? É muito. Nós tivemos recentemente em Ribeirão Preto, o que se paga daqui até lá de pedágio é mais do que o preço da gasolina. Então, eu acho que essa questão da privatização dos parques, o senhor pode contar, inclusive, com o nosso apoio, porque é inadmissível que a gente tenha parques públicos privatizados. É preciso que o parque tenha qualidade, seja aberto ao público e gestado pelo poder público. Agora vamos falar um pouco, Paulo. Você que é presidente do PT na capital, que a capital é quase do tamanho de um estado, né? Aliás, maior do que alguns. 1.400 quilômetros quadrados. Então, se a gente falar de usar 66, 67. Então é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. E o PT acaba de completar seus 34 anos e o senhor acaba de assumir a presidência do partido. Como vê a atual atuação do partido e com relação a toda a responsabilidade advindo disso? Bom, nós tivemos no último dia 10 de fevereiro a comemoração dos 34 anos do PT no AMB em São Paulo, com a presença da presidenta Dilma, de vários parlamentares, inclusive o senhor participou, tivemos senadores, tivemos parlamentares do Brasil todo. E mais do que isso, nós temos na comemoração dos 34 anos a Prefeitura de São Paulo, portanto temos uma responsabilidade redobrada. Eu acho que os principais desafios colocados para o PT, na minha opinião, é o diálogo permanente com a juventude. E nós queremos fazer com que o PT municipal na capital
e dialogando com os outros partidos, também com as outras instâncias partidárias, também com Osasco, nós possamos ter um diálogo permanente com a juventude para apresentar e propor políticas públicas. Isso é fundamental. Nós estamos assistindo essa questão dos rolezinhos e, assim, impressionante como a polícia e como os donos dos shoppings têm dificuldade de dar resposta àquele jovem que não é da classe, não é rica, não é rico, mas que quer ir ao shopping, que quer namorar, que quer paquerar. Tanta propaganda de shopping, né? Claro, e que é proibido. E, aliás, eles mesmos dizem, o shopping é um lugar seguro, a gente quer ir lá por isso, para poder namorar, paquerar. E aí os caras falam, não pode. Não pode por quê? Porque é pobre, porque não tem dinheiro para gastar. É um absurdo. Então, acho que um primeiro desafio é esse. O segundo desafio, que eu acho que é importante, é a questão da formação. Acho que cada vez mais nós temos que formar os nossos militantes, os nossos filiados, dando a ele a possibilidade de fazer um bom debate com a sociedade. Por fim, e não menos importante, nós temos a disputa do governo do Estado. O PT vai apresentar seu candidato e a manutenção da presidência da República com a nossa candidata Dilma. Então, acho que esses são grandes desafios. Os outros dois... A nossa pré-candidata, né? A nossa pré-candidata, tanto da presidência da República como do governo do Estado. Então, nós estamos tratando um pouco desses temas. É óbvio que a gente está preparando o PT para fazer esse debate eleitoral, mas o PT está além do debate eleitoral. As eleições, elas ocorrem no calendário regularmente. O PT é um partido que está se consolidando a cada ano, a cada experiência legislativa, executiva, a cada novo desafio. A implantação dos diretórios, zonais, enfim, que é uma coisa permanente, né? O debate da estrutura partidária é fundamental. Nós estamos querendo esse ano realizarmos uma conferência, já foi feita uma outra com os diretórios, reunindo todos os diretórios da capital para discutir política, além do debate de formação que a gente quer fazer em cada instância, distribuído pelos 37 diretórios da cidade. Muito bem. Agora vamos mudar um pouco e falar da sua experiência aqui em Osasco como secretário. Você foi secretário aqui. Como essa experiência te ajuda hoje em suas tarefas na Câmara? E, posteriormente, a gente falar um pouco sobre o problema da água. Então, de Osasco eu tenho que fazer aqui alguns registros. Eu tive a oportunidade de ser secretário a convite do prefeito Emílio de Souza, que hoje preside o PT estadual. E para mim foi uma experiência muito rica. Nós tivemos a oportunidade aqui de dialogar com os servidores, mas não só, eu tive a oportunidade de discutir com outros segmentos da cidade e nós conseguimos implementar políticas públicas que contribuíram com a formação também dos servidores. Tanto na qualificação dos trabalhadores, como na integração. Nós realizamos várias atividades no restaurante do servidor, Olimpíadas com os funcionários públicos, fizemos festival de música, fizemos uma mostra de sabores, que era a oportunidade dos servidores, no próprio restaurante, elaborar um prato da sua especialidade. Então, o senhor foi secretário da administração, né? Eu fui secretário de administração e tive que cuidar dos servidores. No início era dos servidores e da guarda, depois com a reforma administrativa que a minha secretaria organizou, a guarda se separou da secretaria de administração. Essa experiência eu levo para a Câmara de São Paulo, levo para a Prefeitura de São Paulo. Várias das iniciativas que nós tivemos aqui eu já sugeri lá. Projetos de leis que eu pude elaborar também tiveram a ajuda e a referência dessa minha experiência. Então isso foi muito importante. E eu levo daqui lembranças importantes que eu mantenho e amizades que vão continuar pro resto da vida. Rapidamente vamos falar sobre a água, porque é um tema atual em que a Sabesp tem feito campanhas nesse momento e que os problemas são inúmeros. E agora pede para que as prefeituras multem as pessoas que estejam utilizando água de qualquer maneira. Então, deputado, eu acho isso um absurdo. Acho que assim, a Sabesp, acho que pode ser a prática desse governo, né? É falta de planejamento. Nós podíamos ter feito um planejamento ao longo desses últimos anos em que a cidade, o Estado, tivesse condições de abastecimento. Por que nós temos que punir o usuário? A Sabesp deveria ter a capacidade de ter investido para poder ter recursos para fornecer para aqueles que são usuários. Então, acho que é um erro de planejamento, um erro estratégico. Segundo,
cobrar, fazer com que as prefeituras multem aqueles que estão usando a água de forma equivocada, tá certo, não pode usar a água de forma equivocada. Mas a multa ser aplicada também é um erro crasso. É preciso de educação, é preciso de orientação, mas mais do que isso, a Sabesp deveria ter planejado melhor a captação de água para que a gente não tivesse esse problema. Porque se tem um problema de calor, de falta de chuva, daqui a pouco a gente vai ter outros, do aumento da população, da necessidade de expansão da rede, e me parece que a Sabesp peca muito. Aliás, só para lembrar, a questão dos vazamentos. Em todos os lugares você tem vazamento e a Sabesp demora para corrigir, né? Chega a se falar em desperdício de 30%. Isso é um absurdo. Da quantidade de água limpa. Tratada, né? Tratada, Que já limpa. com o recurso gasto. E nós temos um problema sério, nós estamos chegando ao final aí, mas que é a questão da tubulação. As redes já estão com tempo de vida útil vencido e uma grande quantidade é de amianto, que é cancerígeno. Essas redes precisam ser substituídas, as redes da Sabesp, para reduzir os vazamentos. Mas, como o nosso tempo é curto e os assuntos são muitos, eu queria deixar aí o tempo para suas últimas considerações, Fábio. Não, primeiro, de novo, agradecer o convite, sempre muito importante esse tipo de debate. Nós podíamos ficar aqui mais 2 ou 3 programas discutindo os temas que foram apontados e quero deixar aqui uma sugestão, deputado. Eu acho que assim, tanto o seu mandato como o meu, nós podíamos ter um desafio, que era trabalhar a questão das divisas, tanto no meio ambiente, nós temos um problema de canalização lá do córrego na divisa com a Vila Piauí, nós temos o Areião, o Ribeirão Vermelho, nós temos o Jardim da Abril, nós temos várias áreas de divisa que nós poderemos, com certeza, destinar um olhar e recursos para ajudar essa população. Então eu queria deixar esse compromisso para que a gente possa continuar esse debate tão importante. Eu acho que é extremamente importante, Paulo, porque essa divisa aqui no caso do Areião, nós tivemos lá visitando o chefe de gabinete do prefeito anterior, da capital, que é um tal de Malufinho, cobrando essa abertura dessa rua aqui na Vila Iara, no Jardim Wilson, que é um gargalo ali, que a população reclama isso de anos. E o prefeito, o ex-prefeito Kassab esteve ali na época, e agora nós estamos querendo uma solução disso, queria inclusive pedir o seu empenho, o seu apoio, para que a gente possa resolver esse problema aí. Que é Deputado, pode contar com o meu apoio. Eu estive já conversando com o secretário de Habitação da cidade de São Paulo e o secretário de Habitação aqui de Osasco. O compromisso de fazer com que aquela avenida ocorra, saia do papel, é real. Já tem as guias, precisa remover as pessoas. Isso vai ser feito e tenho o meu compromisso para ajudar. Porque nós temos ali do Jardim Piauí, encerrou o tempo, né? Mas que a obra está sendo feita, mas a passo de tartaruga. Precisamos olhar para lá também. Bem. Agradecemos a atenção de vocês, muito obrigado para aqueles que nos acompanharam.